noite a todos. Como sempre colocamos, nosso querido Mestre Jesus nos deu uma noite bem tranquila e bem simples. Nós vamos tentar falar um pouquinho ser espírita e o lado oculto. O lado oculto eu não vou falar porque é oculto, era só para... Então vamos tentar falar um pouquinho. Tem pessoas que adoram currículo, né? Somos convidados para palestra. Quantos anos? Estão ouvindo? É que é uma questão de merecimento, não sei. Então, quantos anos tu foi diretor da Federação Espírita? Quantos anos? E esse tempo me perguntaram, está melhor esse aqui? Não estão ouvindo aí? Tá bom. Me perguntaram, há quanto tempo tu faz palestra? Eu nunca tinha pensado nisso. Aí fui lá, os alfarrabas, foto preta e branca, né? E aí localizei que eu estou fazendo palestra há 46 anos. Aqui é uma década de 90. E aí a gente fica pensando, né? Praticamente 50 anos dedicado à casa espírita. O que significa? Vocês já pensaram isso? O que significa 50 anos numa casa espírita, 46 anos fazendo palestra em várias casas? Significa que é velho. Só isso, pessoal. Só significa que é velho. Agora, se amadureceu, se cresceu, se tem mais paz, isso é outra coisa bem diferente. Às vezes a gente fica mais vaidoso. Porque eu sou diretor do Paz há 30 anos. Dá vontade de dizer, não aprendeu nada ainda. A ficar quietinha, como dizia o Chico. Se não tem uma coisa boa para falar, fica de boca calada, né? Mas nós temos exemplos muito legais, como o Frederico Figner, que foi um grande empresário brasileiro. Ele, em 1900, fundou a primeira gravadora da América Latina, aqui no Rio de Janeiro. Criou um samba-enredo, porque ele queria gravar discos, e as pessoas só batucavam, e ele que bolou, não, vamos botar uma historinha nessa batucada. Foi empresário de máquinas de escrever, utensílios de escritório, que seria ter lojas de informática que ele tinha pelo Brasil. Espírita fervoroso. Fazia palestras por todo o Brasil, porque viajava a negócios. Defensor da doutrina nos meios de comunicação. Imagina, no início do século passado, isso não era fácil. Fundou Casas Espíritas de todo o Brasil e muitos anos foi presidente da Federação Espírita Brasileira. E desencarnou, né, com 81 anos. E como ele tinha muitos méritos, olhem só, o próprio Dr. Bezerra de Menezes veio recebê-lo, né, desligá-lo do corpo. Uma filha que tinha desencarnado um pouco antes, e o Bezerra vieram, quando ele estava no leito, desligar ele do corpo. Olha só, não é qualquer um que vem o Dr. Bezerra em pessoa, assim. E aí eles foram levados por uma praia, que o Dr. Bezerra disse que viriam outros espíritos que estavam desencarnando naquele momento, e eles iriam subir todos em caravana daí. E aí, vejam que lindo, ele recém-desencarnado, estava conversando com o Bezerra e com a filha, animado na praia. Quando ele olha assim, tem uma estrela, e parece que a estrela está se aproximando assim. Aí todos se viram e vem aquela estrela vindo. Quando chega mais perto, era uma senhorinha de idade, acompanhada por 2 mensageiros do Bezerra. Quando ele viu aquela luz daquela senhora, ele quase se jogou de joelho e disse para o Bezerra, mas quem é essa aí? E o Bezerra disse, essa aí é a fulana de tal. E disse, quem? Fulana de tal. Mas eu nunca ouvi falar. Eu disse, não, ninguém nunca ouviu falar. Ela é uma professorinha de uma cidadezinha do interior, mas ela fez a iluminação interna. Quando ele disse isso, o Frederico começou a olhar para ele assim, mas nem um raiozinho, nem uma faísquinha saía dele assim, né? Aí ele enrubesceu e disseram para ele assim, pois é, Frederico, às vezes a gente veste imensamente fora de nós e nos esquecemos de vestir onde é mais importante,
dentro de nós mesmos. E são os valores que nós levamos. Com o Chico, acho que vocês conhecem essa passagem, tinha um trabalhador, daqueles assim, só trabalhar com o Chico já era uma glória, né? E ele nunca faltava, chegava sempre antes do horário, sempre quietinho no cantinho dele, fazia todos os trabalhos, só ia embora quando o Chico saía, um exemplo de trabalhador assim. Mas chegou o momento de término da escola, desencarnou, e passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses, nenhuma notícia dele. Aí os outros trabalhadores perguntaram: Chico, o seu fulano não deu nenhuma mensagem. O Chico, com aquele jeitinho dele: pois é, não falou nada. Mas Chico, ele era tão humilde. Aí o Chico olhou para eles e disse: ele tinha muito orgulho de ser humilde. E às vezes isso é um problema, né? Às vezes nós temos muito orgulho de sermos queridos, muito orgulho de sermos humildes, e na verdade nós somos muito orgulho. Nós vamos encontrar como bandeira da doutrina, tanto de Jesus como a mesma também do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. E aí nós pensamos: que linda aquela pessoa que faz caridade, vai quase todos os dias na casa espírita, faz caridade na rua por onde anda, faz caridade dentro do lar. Só que daí a gente pergunta: fazer caridade estaria resolvido se eu permaneço vaidoso, orgulhoso, egoísta e, como consequência, nervoso, sem paz? Não está valendo. Então a gente está fazendo uma brincadeira aqui. Fora da caridade não há salvação, sem dúvida. Mas só a caridade não é a salvação. Nós vamos encontrar na questão 540, a gente já abordou ela várias vezes aqui com vocês, aqui. Dirige muito, cada amanhecer meu eu penso nessa questão: por que nós estamos aqui? E os Espíritos, a resposta é longa, linda, sugiro que vocês leiam, mas o resumo dela: estamos aqui para crescer e fazer crescer. Crescer e fazer crescer. Olha que coisa linda isso. Fazer crescer, então, é a caridade, que vai gerar essa possibilidade de colaborarmos com a criação de Deus e, consequentemente, vai gerar muitos méritos, como lá do Frederico Figner, que ele escreve depois daquele livro Voltei, como um pseudônimo de irmão Jacó. Então eu posso ter um acidente, por exemplo, grave, parar num hospital, quase desenganado, né? Avisar a família que eu estou morrendo, que não tem volta, e de repente dar uma volta por cima, porque muitas pessoas estão rezando por mim, estão pedindo por mim, estão, eu brinco, incomodando o Dr. Bezerra, as pessoas: olha, ajuda ele, tá? E a pessoa se recupera. Que os médicos dizem: olha, a gente até não esperava uma recuperação assim. Méritos. Aí tem aquela fábula da sementinha caridosa, é a fábula, historinha de Finge, assim. Era uma sementinha que era extremamente caridosa. Ela ficava ajudando todas as outras sementinhas, todas as outras plantinhas, passou a vida dela dedicada a auxiliar as outras. Até que chegou um momento em que ela seria plantada. Mas ela tinha muitos méritos, então ela não ia ser plantada numa terra dura. Ela foi escolhida para ela, pelos méritos que ela tinha, uma terra fofa. Não era uma terra sem nutrientes, era uma terra extremamente adubada, pelos méritos que ela tinha. E por ter muitos méritos, recebia o sol na medida exata, e a brisa necessária para que ela florescesse sem se despedaçar. E foi feito. E se passaram 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e nada da sementinha. Aí foram lá ver o que estava acontecendo, e aí sementinha, né? Não brotasse. Não, aqui está muito gostoso, essa terrinha fofa aqui, eu vou ter que abrir embaixo, empurrar a raiz terra abaixo, vou ter que abrir a minha casca, vai entrar terra, eu vou ter que botar um broto para sair até lá. Não, aqui está ótimo, não. E perdeu todos os méritos.
que nas passagens de Jesus ele diz os talentos que nós recebemos, porque todos recebemos talentos, mas às vezes dá uma preguiça e nós perdemos os nossos méritos. Caridade a gente considera como bem, né? Dentro daquela linha bem e mal, caridade é bem e é fazer o bem. E o que é bem e mal? Né? Essa coisa que a gente tem já estruturada no nosso psiquismo, né? O demônio e os anjos, e o espiritismo não fala mais em diabo, não, a gente não tem diabo, tem espírito obsessor, que dá no mesmo, né? A gente parece que assim, as correntes do mal, as correntes das trevas, e espírita não pega obsessorzinho, pega umas coisas bravas assim, tu não imagina o que é o meu obsessor, é um ser humano como qualquer um de nós, poderia ser um filho amado, uma esposa amada, que se perturbou e quer matar alguém, como nós às vezes já quisemos matar, depois achamos que só quebrar uma perninha estava bom, então ficamos mais tranquilos assim, né? Mas esse é o processo de bem e mal, né? Mas na verdade tudo é bem, tudo que nós conhecemos é bem, porque é com a permissão de Deus. Sabe o que Deus não permite, mas daí Ele não permite? Nós não temos a menor ideia, porque Ele não permite. Mas o que nós conhecemos, o que acontece, é a permissão de Deus. Então só aí a gente já pode relaxar. Está tudo planejado e organizado. E o mal? O mal é o bem que não nos serve mais. Aí nós chamamos de mal. Mas ele era bem numa época, agora não é mais. Na época em que a gente era coletor, caçador, e saía com fome da caverna, tinha que arranjar alguma coisa, a gente arranjava lá um bichinho, conseguia matar e já começava as hienas em volta, os tigres em volta, então a gente comia tudo que podia, comia como um animal. Hoje em dia tem despensa, tem refrigerador, tem o bar da esquina, a gente não precisa mais comer feito um animal, porque comer feito um animal naquela época era fundamental para a nossa sobrevivência, era o bem, achar e comer tudo que dá. Agora é mal comer dessa forma. A gente vê na evolução, na Idade Média ali, nós começamos a construir cidades maiores, e como é que eram as casas? Eram assim, madeira, barro, e por fora ali também as pilhas de madeira para fazer, aquecer o lar, para fazer comida. Nós acabamos com as florestas, demolimos as florestas. Os animais nós caçávamos indiscriminadamente, matamos, extinguimos várias espécies, mas isso era necessário e era bem, porque era o que nós precisávamos naquela fase. Agora é mal. Então eu repetir o que não me serve mais, aí se torna mal. Então não crescer é mal. Então eu posso fazer caridade, mas não crescer, eu estou estacionado. Então o mal se estabelece quando o bem para de crescer. O Emmanuel tem uma definição que eu acho maravilhosa. Ele diz assim: dor é estacionamento. Todo o universo evolui, tudo está evoluindo, tudo está desenvolvendo, o universo se expandindo, e aí a gente tranca. Quando a gente tranca, o universo nos empurra, aí dói. Ah não, eu sou legal, eu ajudo as pessoas, eu vou na sociedade, eu faço caridade, eu leio bastante, tá aí o fulano, ah não, fulano, mas tu não vai perdoar, ah não, fulano não. Aí a gente trancou ali. Aí tem que receber um empurrão, mas tá bom, coitado fulano, tudo bem. Então nós temos que fazer isso dentro de nós e na sociedade, não nos acharmos superiores e destruir aqueles que estão em torno de nós. Emmanuel nos diz assim: é vulgar a preocupação dos crentes tentando subornar as forças divinas. Não será, no entanto, ao preço de muitas missas, de muitos hinos, de muita sessão psíquica. É interessante que ele pegou as várias doutrinas religiosas, né? Pode acrescentar
de muitas palestras, que o homem efetuará a sublime aquisição da espiritualidade excelsa. Compete a cada individualidade humana o esforço iluminativo. Então veja, a gente tem que jogar as raízes para baixo, temos que vencer a terra para nos tornarmos a árvore frondosa para a qual fomos planejados, que vai dar sombra para o viajante, que vai dar fruta para aquele que passa, porque todos nós temos um plano na nossa caminhada, e sempre esse plano é para crescermos e auxiliarmos. Então, o esforço, no início a gente não tem nem força de empurrar o pedalzinho da bicicleta, aí tem que o pai e a mãe empurrar atrás assim, aí a gente leva um tempo para largar as rodinhas, e quando vê a gente pegou o hábito da bicicleta e está andando por tudo, fazendo fusaca. Então é necessário fazer o esforço, tem que iniciar. Por exemplo, o esforço de uma caminhada. É tão bom caminhar, mas hoje eu estou com uma dor nas costas, hoje eu estou meio tonto, hoje eu estou meio cansado, esse tempo não está bom, está muito vento, e a gente vai adiando aquela caminhada diária, passa a ser uma vez por semana, esse mês eu quase não caminho, e aí já está lá. Exercício, aqui eu sei que todos fazem exercício, mas vocês falam isso para os que não fazem exercício. Alimentação, se fala hoje em dia, a dieta do Mediterrâneo, frutas, legumes, carnes brancas, amêndoas, azeite, é o mais saudável para nós. Um bom sono é fundamental. E aí Paulo nos diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito. Olha como ele já conhecia isso há 2000 anos atrás. O vosso espírito e alma e corpo. Ele já distinguia as três coisas que nós somos: espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Então aqui nós estamos falando do corpo, amar o corpo, cuidar do corpo. Mas daí Paulo também nos diz isso: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo. Ele não gostava do que ele fazia, pois o que quero, isso não faço. O que ele queria, ele não faz. Mas o que aborreço, isso faço. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Olha que interessante isso. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Olha que lindo isso, né? Dá para a gente se identificar, pelo menos às vezes, se não sempre, né? O que está correndo aqui? A pressão evolutiva. É um animal que quando a gente vê, a gente está comendo feito um animal, está fazendo coisas que não queria, a gente está dirigindo, ouvindo uma musiquinha, né? E aí assim, aquela coisa, sabe, bem em paz, e vem alguém atrás e a gente já eleva aquela oração, porque nós somos assim: Senhor, leva ele, né? Aquela coisa, bate aquele animal dentro de nós, assim, né? Então agora vamos ver essa alma que ele nos fala, um eu oculto, que nós falamos que íamos colocar. O João de Barro, ele nasce tudo prontinho para uma vida. Ele vai nascer, vai crescer, vai ser jogadinho do ninho, vai bater asinhas, vai começar a voar, ele mesmo sabe as comidinhas que ele tem que escolher, está tudo planejado, organizadinho. Aí ele vai acasalar, na hora de acasalar ele não vai fazer um ninho como o bem-te-vi de palha, ele vai fazer um ninho de barro, porque ele é um João de barro, e o bem-te-vi está todo planejadinho para ser um bem-te-vi. Ele não precisa fazer nada, ele só nasce, vive e morre. A gente gosta, todos os dias a gente tem aquelas casinhas, a gente fez uma grande, que bota raçãozinha para os alpícias, querela, para os passarinhos. Então tem sempre cardeal, pomba,
pássaro preto, canário, comendo ali. A gente se diverte porque é lindo isso. Mas a gente sabe que é mais para nós ver e eles ficarem faceiros. Porque eles iam conseguir de qualquer forma comida. Iam passar, iam viver, iam morrer. Porque está todo cheio de automatismos, instintos. E nós temos o nosso automatismo evolutivo. A gente nasce frágil, mas uma mãe tem um instinto materno que vai fazer de tudo para que nós sobrevivamos até uma determinada idade, que nós já podemos começar a nos virar por conta. E aí nós vamos começar a nos virar, vamos ficar adolescentes, vamos começar a meio que querer namorar, aí vamos estudar ou não vamos estudar, vamos trabalhar ou não vamos trabalhar, mas vamos encontrar uma parceira, vamos procriar, e aí vamos ter filhos, né? E aí vamos começar a envelhecer, os filhos vão crescer, vão ter netos, vão ficar velhinhos e vão morrer. Todos. Isso faz parte da nossa caminhada. Agora, se eu evoluir ou não evoluir, é a mesma coisa que os 46 anos fazendo palestra. Pode não evoluir nada. E eu posso estar velho e imaturo. A gente abordou isso em outra palestra aqui, mas só para relembrar, assim, aqueles velhinhos assim que, esse chá está frio, essa comida está ruim, esse vento aqui, que coisa horrível esse vento, você sabe, aqueles velhos chatos assim, morrem, que uma hora morre, graças a Deus. Aí retorna depois. Retorna aquele jovem assim, porque esse tênis não é de marca, porque essa calça não é legal, porque esses coisas não é legal. É o velho neurótico que voltou. Porque tem que aprender a crescer. Mas tem aqueles outros que amadureceram. E a gente, tudo bem, vô? Tá ótimo, não tá frio? Não, é bom um ventinho, mas se tu quiser fechar também, sabe, é outro olhar, outra percepção, outro padrão vibratório no verbo, porque esse amadureceu e vive em paz. E então nós temos o automatismo de passar pela vida ou crescermos na vida, com o instinto humano. O Chico nos dizia, o mais difícil é encarnar. Porque desencarnar é fácil, uma casca de banana ali, pum, psh, pá, bateu a cabeça, como é que eu vou estar? Como eu estou? Rogério. Se eu sou meio nervoso, meio neurótico, como é que eu morri, eu podia ter morrido, agora como é que vai ser? Porque neurótico aqui, neurótico lá. É a mesma coisa. Se eu sou uma pessoa mais serena, eu vou dizer, sujou, acho que eu vou fazer uma precezinha. Mas eu vou continuar eu. E isso é maravilhoso, eu vou continuar eu, Rogério, vou encontrar com os que partiram antes de mim, meus pais, minhas tias, alguns amigos, né? E segue aquela coisa assim, até que com o tempo eu vou me acordando de outras encarnações. Agora, encarnar, tu vais encarnar. Na Tchecoslováquia, meu Deus do céu, né? Rico ou pobre? Pobre, na Tchecoslováquia, e vai o fulano, sabe aquele fulano que tu tem aquela bronca? Vai como teu pai. E aí a gente não vai lembrar nada, vai ser completamente diferente, vai ser outra alma. Eu agora estou vestindo a alma Rogério, vou vestir outra alma. Então a dificuldade de sermos o que queremos, porque estamos com outra alma. Lembra a questão 134 do Livro dos Espíritos, isso que eu já abordei com vocês, eu vou ser um pouco rápido. O que é a alma? Que Kardec pergunta, ora fala espírito, olha para a minha alma. O que é a alma? Ele diz, alma é um espírito encarnado. Então eu sou um espírito eterno. No momento que eu mergulhei, eu passei a ser chamado de Rogério, há 30 e poucos anos atrás, que eu mergulhei na Terra, um pouco mais, talvez o dobro disso, mas eu sou Rogério, mas quem me conhece de antes de eu encarnar, não me conhece por Rogério, sabe que eu sou fulano, que estou fazendo o papel de Rogério. Na vida passada eu tinha um franjão, assim, nessa não deu para manter, assim, mas faz parte, né? Então os aspectos que vão montar uma alma quando a gente vai encarnar, a genética, a herança ancestral, tudo que passaram os meus pais, do jeito dos meus pais, dos meus avós. Então quando percebo, eu estou agindo igual a minha mãe. Eu agora pareço meu avô falando, pareço meu pai agindo assim, porque a gente é assim, a gente é feito por pedacinhos das personalidades que viveram conosco e vivenciaram. E aí a gente pode fazer tipo a frase do Paulo,
Já não sou eu que estou agindo, mas minha mãe que está agindo em mim. Olha que interessante isso. E tem coisas da mãe que é legal, que bom, mas tem coisas que não é legal. Eu digo, não, pode parar. Eu sei que eu tenho essa influência da mãe, essa influência do pai, mas essa eu não quero. Eu começo a descascar a minha alma e trabalhar esse processo dentro de mim. Nível social e cultural vai influenciar barbaramente o nível em que tu encarnou e o material que tu recebeu culturalmente, ou mesmo daquele nível. A educação e os exemplos, né? O quanto eu recebi de educação de caráter, capacidade de enfrentamento, ou não, tive péssimos exemplos, nasci numa situação terrível. A criação afetiva, que se fala em epigenética, falei que ia fazer um pouco rápido, porque a gente já abordou isso aqui. Então, como que eu fui criado emocionalmente, em experiências com animaizinhos, eles pegam os animaizinhos assim, ela lambe o filhotinho, e se já mamou, ela joga para o lado, para o outro mamar, se não mamou, ela puxa para a tetinha, sabe aquele amor, afeto? E eu fui criado assim, ou a minha mãe trabalhava o dia inteiro, chegava cansada em casa, sentava na frente das novelas, e quando eu dizia, mãe, cala, aquela coisa assim, ou então agora é assim, O que é, fulano? E isso é maus tratos na infância, embora para nós seja quase que normal, infelizmente. Essa criatura vai achar a vida dura, a vida com falta de amor. E como é uma vida com falta de amor, essa criança vai crescer e vai chegar lá no DNA, olha a epigenética, vai dizer assim, ó, não faz captador de glicocorticoides. Porque o glicocorticoide é o hormônio do estresse, o hormônio que te dá ação, de luta, fuga, age, te mexe, né? Mas eu tenho o receptor, ele dá o sinal, e aí eu acalmo. Aí a criança, assim, a vida é dura, a vida é sem amor. Então não põe receptor. E a gente não constrói nos nossos neurônios, olha que louco, os receptores de glicocorticoide. Consequentemente, ele vai ficar na corrente sanguínea. E aí a gente é aquelas pessoas assim, ai, que dia bonito hoje, né? Tá bom para dar uma caminhada assim, senão caiu uma nuvem na minha cabeça aqui, né? A gente é estressado, um adulto estressado, pela criação na infância. E essa é a alma que eu recebi. E a alma que eu tenho que trabalhar. Tem sempre aqueles apertos assim, eu tenho que começar a acostumar, mexer com aquilo, acalmar aquilo, serenizar. A gente abordou aqui numa outra palestra, só repetir rapidamente, a fome holandesa, que o Hitler, né, no final da guerra, em 1944, no final de 44, a Holanda viu que o Hitler já estava perdendo mesmo, começaram a meio que se rebelar. O Hitler ficou enfurecido, mandou destruir todas as estradas, estrada de ferro, estourar todas as pontes, roubou todos os grãos e todos os animais, tirou todo o alimento da Holanda para que a Holanda morresse de fome. E foi justamente no final do ano que inicia o inverno, e foi um inverno rigorosíssimo. Milhares de pessoas morreram de fome. Mas tiveram, e o interessante para esse estudo que foi feito, mãezinhas que estavam grávidas nesse período da fome terrível. E aí tiveram os nenês. E nem precisa dizer que os nenês nasceram completamente raquíticos. E um grupo de pesquisadores, médicos, pesquisadores dos Estados Unidos, da Inglaterra, da própria Holanda, resolveram estudar essa geração da fome holandesa, que é chamada. As crianças que nasceram da fome holandesa. Esse estudo é um estudo prospectivo e até hoje ele está sendo realizado ano a ano, não terminou esse estudo ainda. Por quê? Porque aquelas crianças que nasceram daquela subnutrição no ventre se tornaram vorazes na alimentação. Todas ficaram gordas, porque comiam desesperadamente, porque faltou lá atrás. Olha que louco isso. Todas sofreram a influência da dor daquela mãe. Então todas tiveram depressões severas, algumas esquizofrenia.
Mas daí cresceram mesmo assim, tiveram suas famílias, segue adiante, não é assim. Mas o que é interessante é isso, depressão até a terceira geração. E aí a gente pensa, o que os nossos pais passaram? Naquelas épocas que eram extremamente rudes, 1800, 1900, a luta que era aquilo, né? As coisas que nós trouxemos. Tem que dar o horário, até as 9, né? Até as 10, pode ser. Até as 10. Até as 10. Tá, então agora eu vou relaxar. Não, então eu vou contar para vocês aqui, se preparem, porque é coisa emocionante, né? Não é sempre que eu conto em público. A primeira relação sexual da minha avó. Pô, agora eu peguei pesado. Estamos no ano de 1919 e ela ganha da mãe dela um lençol com um furinho no meio. Olha o horror, pessoal. E eu não estou falando dos 3 séculos atrás, estou falando da minha avó, a mãe da minha mãe. O que a mãe da minha mãe passou para a minha mãe? Essas coisas duras, né? Essas coisas difícil, né? Sem nenhum prazer, sem saber saborear, sem saber amar. Depois dessas bagunças, minha filha, quer dizer, a filha da minha mãe, a minha irmã, o que recebeu dela? E na época da minha avó e da minha mãe, elas diziam assim, o homem não, a gente não é dono do homem. O que era isso? Era dizendo que eles iam a prostíbulo, a gente não é dono de homem, o homem é o jeito deles, vão para os prostíbulos, isso é normal. E essa coisa fica na gente, essa criação lá do passado, que hoje é um absurdo. E a gente sabe que é um absurdo. Mas por via das dúvidas, onde é que tu vai? Quando é que tu vai voltar? Né? A gente tem aquela falta de paz, aquela falta de harmonia, por coisas que aconteceram lá atrás. Por uma criação distorcida e por um psiquismo distorcido da sociedade. Né? Isso forma a nossa maneira de nos comportarmos, de sermos. Como disse o Chico, é complicado reencarnar. Né? Local, nacionalidade, ancestralidade histórica. Aqui nós temos as colônias italianas, alemãs, né? Italiano é aquela coisa assim, né? Bambino, como está? Algum italiano fica doente, eles vão lá, visitam, e dão beijo, e apertam, como é que tu vai? Tu vai ficar bem, tu vai sair, querido, e beijo, abraço. Alemão, eu sou Falkenbach, minha avó era alemã. A pessoa fica doente, eles sentem igual. Aí eles chegam lá, como tá? Tô bem, que bom. Está expressado todo o sentimento ali, né? Então a pessoa que tem descendência alemã queria ser assim, eu queria ter esse coração assim, mas estou bem, e está bem, né? O Jung, que era alemão, de Zurique, né, suíço, ele dizia assim, eu custei muito tempo até aprender que eu tinha que chegar para os meus pacientes estavam falando comigo e eu tinha que fingir, que coisa, porque ele ficava sério, anotando, interessadíssimo, não expressava emoções, e isso, consequentemente, não conseguia empatia. Tudo isso é a nossa alma. E aí depois ele disse assim, por que as pessoas, mas tu é duro que é uma pedra? Abre teu coração, mas não quer que eu seja italiano também. É exatamente o que tu tem que aprender. Né? Um momento histórico, se nasci numa guerra, enfim, o que eu sou. Então, como dizia o nosso amorzão, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Emmanuel diz, olha que lindo, ninguém na terra foi mais livre que o Divino Mestre. Livre até mesmo da posse, da tradição, da parentela, da autoridade. Ele não estava preso à alma, ele era livre. E é isso que eles nos convidam. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Eu não tenho que parecer nada para ninguém, mostrar nada para ninguém. Tenho que viver a minha vidinha quietinho, do meu jeito, tentando melhorar esses impulsos que eu não estou mais achando legal. Livre. Então a alma é o ego desta vida, né? E as tendências de almas que eu já fui várias almas, construindo o meu espírito. E espírito é o eu eterno, o eu que vaga nesse infinito
e que age em nós sobre a voz da consciência. Aquela vozinha que diz, não faz isso, faz aquilo, não vai queimar a mão de novo, que todos nós temos. Então aquele anjinho e diabinho, que a gente já tem a mania de dizer que é o amigo espiritual, um obsessor, na verdade os obsessores saem correndo às vezes de nós, nem eles nos aguentam. Não vai começar com aquilo, né? Nós temos esse anjo, que nós somos espíritos, e é por aqui que os amigos espirituais conversam conosco, e temos a alma, que são essas tendências que nós trouxemos para trabalhar. Nós recebemos essas influências, esse jeito de ser, para trabalharmos em nós isso, né? Então o eu que é uma coisa e a alma que é outra. Mas tem um eu ainda mais oculto. Se já estava complicado, agora acho melhor quem quiser levantar e ir embora, depois toma paz, não tem problema, vamos adiante. Então, quando a gente diz assim, como ela é bonita, né? Que a gente não tem coisa mais natural, dizer como ela é bonita, né? Para a neurociência, não. Como assim ela é bonita? Por que ela é bonita? Né? E aí eles passam a tentar entender isso. E uma das coisas que eles descobriram é que beleza está ligado na nossa pressão evolutiva, no nosso processo, à simetria. Quando a gente encontrava alguém assim, a gente dizia assim, ah não, isso aí está doente, isso aí é ruim, isso aí não é bom de procriar, isso aí não serve. Agora, se era tudo simétrico, ah, essa é legal. E a gente classifica como bela. Mas eles fizeram coisas maiores pesquisando. Eles fizeram um experimento, selecionado fotos de 2 grupos de mulheres harmônicas, eram bonitas, todas elas. Um grupo 1 e o grupo 2. As fotos então são embaralhadas e homens são convidados a escolher entre as fotos de mulheres aquelas que eles achavam mais atraentes. Eles vão escolhendo as fotos e dizem, as mais atraentes são aqueles. Eles repetem essas experiências centenas de vezes antes de publicar. Mesmo estando as fotos embaralhadas, todos escolheram as fotos do grupo 2. O que é o grupo 2 dessas mulheres? Fotos de mulheres com pupilas dilatadas. Por quê? Porque quando a mulher tem interesse sexual, que ela tem atração, ela dilata a pupila. Então, quando forem na balada, já começa aqui. Assim. Que é aquilo certo, né? E eles perguntavam, mas tu olhou pupila? Que pupila? Ninguém olhou pupila. Mas a nossa pressão evolutiva passa no scanner, pupila dilatada, né? Olha que maluco isso. E isso gera o nosso comportamento, que daí a gente passa assim, pupila dilatada, já dá um sorrisinho assim, né? Olha que coisa maluca isso, né? William James, um dos grandes psicólogos norte-americanos, ele diz assim: podemos estar certos de que, embora alguns instintos animais nos pareçam misteriosos, nossos instintos não são menos misteriosos. O Ramachandran, um grande neurocientista, esse livro é fantástico, Fantasma do Cérebro, ele diz assim: os homens, principalmente os ocidentais, que estão estudando nos Estados Unidos, Europa, têm preferência por loiras e pele clara. Olha que bonito isso, né? Porque aparece mais destacada manchas e deformações. Acabou com o romantismo. Mas olha, isso é atávico, isso já vem do nosso processo evolutivo. A gente olha, está inteirinho, dá para procriar, dá para chegar. Olha que maluco isso, e isso gera o nosso comportamento, né? Mulheres têm preferência por homens másculos quando estão ovulando, e por preferência por feições suaves quando não estão ovulando, porque daí vai dar um bom companheiro, um bom pai. Olha que louco isso, a gente não tem a menor ideia. Então já sabe também, está lá na balada, dá aquela olhada e diz assim: está ovulando? Estou. Senão, que é tudo uma questão de aproveitar os estudos ali. Que barbaridade, né? Mulher é considerada mais bonita mesmo por outras mulheres quando está ovulando. É uma atração.
põe para fora. Na Universidade de Berna, na Suíça, eles fizeram uma pesquisa muito interessante com o MHC, o complexo de histocompatibilidade. Então tem um gene, um locus genético que produz um fenômeno. Tu busca. Está no carro, está com a chave. Que localiza um fenômeno que dá a descrição do nosso genes. Olha que coisa impressionante isso. Dá uma descrição genética. E com isso, a pessoa pode... eles botavam ratinhos, né? Uma rata com vários ratos, e aí a rata ficava cheirando e escolhia um para acasalar. Esse que ela escolhia para acasalar era justamente um rato que tinha um DNA diferente do dela, porque DNAs iguais pode dar problema genético. Olha que louco isso, sentir o cheiro do DNA do outro para poder. Aí eles ficaram na dúvida. Tá, e será que... Deixa eu ver se eu fecho aqui. E será que homens têm também essa capacidade desse fenômeno? Então pegaram rapazes, homens, pediram para usar durante o dia inteiro uma camiseta de algodão, num dia quente. Depois eles classificaram as camisetas, de quem era cada camiseta, guardaram. No outro dia pediram para moças cheirarem aquelas camisetas. Qual é o cheirinho que achava mais agradável? E elas achavam agradável o cheiro do MHC diferente, ou seja, elas cheiravam o DNA do outro. Esse tem um cheirinho bom. Então a gente acha que a pessoa tem um cheirinho bom, na verdade é o DNA dele que é diferente do teu e é bom para procriar. Estou acabando com o romantismo. Não, mas continuem amando, que tem coisas lindas. O Marvin Minsky diz assim: milhares e talvez milhões de pequenos processos devem estar envolvidos em como percebemos, imaginamos, planejamos e prevenimos. Aí nós temos o cérebro em conflito, porque o nosso cérebro trabalha o tempo todo em conflito. A mesma coisa que nós temos o anjinho e o demônio, nós temos também o cérebro trabalhando assim. O MacLean foi um que ganhou o Nobel porque descobriu o famoso cérebro trino. Então, bem no meio vem o cérebro reptiliano de 200 milhões de anos atrás. Aí nós fomos evoluindo, passaram-se mais 100 milhões de anos e nós construímos o cérebro paleomamífero. E agora, recentemente, há 500 mil, 200 milhões, 100 milhões e só 500 mil nós construímos o neocórtex, que é a nossa capacidade de reflexão, de percepção. Mas o que acontece? Ele diz mesmo, nós temos um animal não domado dentro de nós. Porque o paleomamífero e o reptiliano já estão juntos há tempo. O neocórtex é novo, ele não consegue acessar esses impulsos, essas raivas que dá no hipotálamo, a amígdala explode e essas coisas. Então a gente tem esse conflito entre o bom senso e o animal dentro de nós. Outro conflito que nós temos, outro Nobel de Medicina em 81, o Roger Spelling, que é assim, aqui é um cérebro que ele não está cortado, o cérebro é assim, nós temos exatamente separados dois hemisférios, unidos só por um chamado corpo caloso de 300 milhões de neurônios. E ele descobriu que o hemisfério da esquerda é lógico, quantitativo, baseado em fatos, planejador. Então é aquele cérebro assim, não posso esquecer que tem que pagar aquela conta, hoje eu tenho que comprar banana. A gente está sempre assim, que é o que a gente vive normalmente. Mas o cérebro da direita é o cérebro holístico, que quando a gente sai para comprar banana, não trouxe, vai acabar a palestra mais cedo. Então. Quando a gente sai para comprar banana, a gente olha aquela árvore linda, aquela coisa bonita, enfim. Então nós temos esses dois cérebros. E cabe a nós ficar encaixotados ou perceber a beleza da vida, a harmonia do universo e sair dos curtos-circuitos mentais. Emoção versus razão. Os gregos diziam que o ser humano era como uma biga puxada por dois cavalos.
um preto e um branco. O Daniel Kahneman fez uns experimentos muito interessantes. Ele diz assim: se eu te oferecer $100 agora, ou 110 daqui uma semana, o que tu prefere? Todos preferem $100 agora, porque daqui uma semana, né, melhor um pássaro na mão do que 2 voando. E aí ele chegou à conclusão do quê? Que o valor do agora para nós é muito mais importante do que a incerteza de amanhã. E isso se leva para a questão espiritual, né? Não, eu sei que a vida continua, mas, né? Não, eu sei que eu sou espírito, mas... E a gente deixa de viver como um espírito eterno e vive essa fantasia da alma. E aí a vida fica dura, porque daí a gente perde a percepção da nossa grandeza. O David Engel nos fala em sistemas zumbis, que por cirurgia tu tem que cortar o corpo caloso. Aí o que acontece? Tu fica com cada hemisfério trabalhando sozinho. Essa senhora aqui, que não vai mais ter, mas eu vou falar, ela teve uma cirurgia no corpo caloso, e aí os hemisférios trabalhavam separados. Então às vezes ela estava pensando bobagem e um hemisfério da direita dava um tapa na cara dela: para de pensar bobagem. Bem legal, né, pessoal? Ela acendia um cigarro, a mão direita lá, ele apagava e botava fora. Teve um outro que ele se vestia com a mão direita e a mão esquerda lá abria porque ele não queria sair. Os cérebros brigando. Olha que maluco isso, né? Mas é louco, né? Não, mas nós funcionamos assim. Só que a gente entra numa confusão. Vamos. Aí as nossas mantas ficam enlouquecidas, que elas ficam trabalhando assim, discutindo até que elas trabalham. Tá bom, vamos sair. Tá bom, não vamos sair, né? Às vezes a gente leva um tempo para esse processo. Mas é interessante essa mecânica que nós temos dessa dualidade. Eles fizeram experimentos, por exemplo, mostrando figuras para só tapavam o olho, e aí esse aqui, eles são cruzados na verdade. O hemisfério esquerdo enxerga com o olho direito, o hemisfério direito enxerga com o olho esquerdo. É mais complicado, né? O hemisfério esquerdo trabalha todo o nosso lado direito. Mas enfim, é no hemisfério esquerdo que tem a linguagem, que tem a escrita, e que portanto nós pensamos, raciocinando, escrevendo e falando. O direito é só sensação, emoção, sensibilidade, holismo. E aí então eles mostravam figuras diferentes, por exemplo, botavam para um pé de galinha, e para o outro, tapado assim no meio, enxergava uma pá. E dizia assim: por que da pá? E aí ele dizia assim: porque a galinha tem pés, e aí eu tenho que raspar os pés, e ela tem que ciscar, e eu tenho que tirar com a pá os dejetos da galinha. Inventaram uma história, porque ele tinha que dar uma explicação para aquilo. No outro eles fecharam um olho, deixaram só o olho na verdade esse aqui, o olho do direito, e aí o hemisfério direito eles botaram cartaz: saia andar. Aí ele leu aquilo, que era a ordem recebida, levantou e começou a andar. Aí eles pararam, a pessoa disse assim: por que tu está andando? O direito não fala, e o esquerdo não sabia do cartaz. Aí ele diz assim: porque eu ia beber água. Olha que louco, inventa. Então quanta coisa a gente inventa para justificar coisas que a gente faz. Não, eu sei que não devia ter comido, mas é que, né? Não, eu sei que eu não devia ter falado aquilo, mas é que também, né? E a gente inventa historinhas para justificar a mecânica. Mas o que é bonito nesse processo, o que é belo nesse processo, é que a gente vai tendo esses automatismos todos como uma conquista evolutiva. Tudo isso veio para a nossa evolução. Eu tenho lá a amígdala, que a gente já falou tantas vezes aqui no centro do meu cérebro, justamente para me avisar que tem um perigo, que eu guardo uma memória emocional. Lembra aquilo que eu falava? Está andando na rua, tem uma cobra ou uma corda, uma cobra ou uma corda, e a gente chega pertinho, né, no campo assim para olhar, pim, era uma cobra, morri. Aí depois, numa outra vida, que eu morri, na outra vida eu estou andando pelo campo, é uma cobra, uma corda, me pica, morri. Aí eu sei: tá, vamos parar com essa bobagem. Quando tu desconfiar que é uma cobra, uma corda, eu vou largar um monte de adrenalina, tu vai dar um pulo e vai sair correndo. Depois tu olha se é corda.
E até hoje a gente tem essa coisa, essas coisas que nos dão assim, aquele aperto, é porque alguma memória emocional foi mexida. E achava-se que a coisa estava ligada justamente à luta e fuga, à agressividade. E se descobriu que, na verdade, esse mecanismo da amígdala está ligado à ansiedade. Olha que louco isso. É um passo bem além até. Né? Então eles botaram ratinhos em ambientes sem possibilidade de se esconder, uma sala sem nenhum buraquinho e bastante luz. Rato não gosta de muita luz e nem que não tenha uma toca para se esconder. E eles congelavam, né? Aí eles analisavam, ele estava com a amígdala extremamente ativa, eles estavam morrendo de ansiedade. E aí eles davam uma injeção que inibia a amígdala e ele ficava tranquilo, caminhando, cheirando, observando o ambiente. Fizeram esses experimentos com macacos, a mesma coisa, e resolveram fazer com homens, com ser humano. Então eles botavam vários participantes num jogo que eles poderiam ganhar um dinheiro e levar para casa o dinheiro. Era explicado, se tu jogar bem, tu vai ganhar uma grana legal, assim. Só que os participantes não sabiam, o computador era sacana, ele o tempo todo roubava por trás. A pessoa estava conseguindo, ele roubava no jogo, assim, que a pessoa não sabia e nem ficou sabendo. Só que ela começa a ver que não vai ganhar, começa a perder a esperança e começa a ficar ansioso. E o que se percebe nisso? Eu sei que vocês aqui, graças a Deus, não veem televisão, mas tem gente que ainda vê. E vê aqueles noticiários, aquelas políticas, aquelas coisas, e começam a ficar ansioso, né? E aí a gente faz aquela prece assim: Senhor, me ajuda nesses tempos difíceis que estamos passando. Quando a gente está dizendo nesses tempos difíceis que nós passamos, nós estamos fazendo a prece, na verdade, os espíritos olhando, estão assim, Senhor, né? Mas a gente por fora faz aquela postura de espírito controlada, né? Nós perdemos a fé e perdemos a esperança. E aí é que é interessante, a gente começa a ter um monte de atitudes que não são mais condizentes com o que a gente queria. Porque quando a gente perde a esperança e entra em ansiedade, aí sim, vejam, passa o seguinte: a gente entra no estado nervoso, tudo interno, escondidinho assim, né? E aí a gente começa a entrar na agressividade, que a gente está morrendo de medo do mundo, das coisas, né? E assim o mundo vai acabar, né? Até tem que ser rápido na palestra aqui, porque para não acabar agora, porque aliás, né? No ano 1000, lembra? Eu falei que na outra palestra o mundo estava acabando, não acabou, né? Aí veio todos aqueles, mundo vai acabar, até hoje não acabou e não vai acabar, porque o nosso amorzão nos diz: os justos herdarão a terra, ou seja, uma terra muito melhor, né? Isso é que é lindo de a gente perceber. Mas a gente perde essa compreensão espírita, entrando em tensão, e aí a esposa diz uma coisa e diz, aí depois, putz, não podia, né? Aí eu dizia a Paulo assim: tem um mal dentro de mim, né? Na verdade são os nossos mecanismos evolutivos que nós temos que começar a conhecer. Aí o Santo Agostinho, ele fazia uma coisa muito interessante. Sempre que ele ia deitar, ele levava 2 montinhos de pedra, umas pedrinhas brancas e umas pedrinhas pretas. E aí ele repassava o dia. Por que naquela hora do café da manhã eu comi demais? Eu estava meio guloso. Aí ele bota uma pedrinha branca. Por que aquela hora eu me envaideci, né? Ou eu fiquei irritado, eu estava vaidoso, bobalhão, bota uma pedrinha branca. Por que aquela hora eu ajudei? Porque eu tive caridade, bota uma pedrinha branca. E ele via assim, no final do meu dia que eu repassava, eu olhava, sempre tinha mais pedrinha preta que pedrinha branca. Aí no dia seguinte eu me lembrava da pedrinha e disse: não, vou repetir. E aí ele, naquela bondade dele, diz assim: no fim, a minha quantidade de pedrinha branca era igual à quantidade de pedrinha preta. Certamente, no fim, o Santo Agostinho era mais pedrinha branca que pedrinha preta. Mas a humildade dele não ia fazer ele dizer isso, não. Mas é algo para nós fazer essa análise, assim. Porque o que nós vamos estar começando a fazer? Nós vamos estar começando
conscientemente. Isso é o belo da fase humana que nós estamos passando. Porque toda essa fase que eu falei até agora são instintos animais vivendo dentro de nós. Agora nós somos convidados a construir novos automatismos. Olha que lindo isso. Nós vamos construir, conscientes. Então, de agora em diante, eu não vou ser tão intolerante, tão nervoso. Eu vou ter mais paciência. Porque a vida é eterna. Então, calma. Andar em calma. Vejam, a gente levou 15 milhões de anos do macaco procônsul, depois 12 milhões até chegar a 3 milhões de anos atrás, no Australopithecus. Depois nós fomos, eu estou falando em milhões, há 40 mil que nós somos sapiens, mas só 10, entre 10 e 40, que nós começamos no período paleolítico, a arar a terra, a domesticar animais. É agora, são milhões de anos como animal e 10 mil de ser humano. E mesmo assim, com toda uma barbárie, toda uma violência, então agora que nós estamos começando a amadurecer e construir a nossa paz, percebendo, calma, você teve todos esses milhões de anos dando Deus aos pássaros do céu que comer, e a nós estamos aqui por causa disso, porque recebemos esse amparo. Recebemos o amparo desde o ventre da nossa mãe. Os amigos espirituais estão juntos. A minha mãe era advogada e meu pai engenheiro, e eles eram ateus, graças a Deus, sabe, aquelas coisas assim. Mas eu tinha a mãe da minha mãe que era espírita. E aí a minha mãe ia fazer um parto todo moderno lá, o último tchan do parto, né? Isso em 1958, vocês já podem calcular o quão moderno devia ser. E o doutor Bezerra de Menezes disse para minha avó, não faça esse parto, porque vai haver um imprevisto. O doutor Bezerra de Menezes é aquele espírito, né? E a avó foi dizer para a mãe, olha, o doutor Bezerra disse para ti não fazer esse parto, porque vai haver um imprevisto. Aqui, mãe, bobagem, essas coisas, não acreditava, né? E ela resolveu ir lá falar com o médico. A avó era jogo duro, assim. Foi lá falar com o médico e diz, olha, não é para minha filha fazer esse parto, porque o doutor Bezerra disse que vai haver um imprevisto. Eu disse, quem é o doutor Bezerra? É um espírito que fala comigo. O médico só deu um sorrisinho assim. Ah, tá, né? Mas ela incomodou tanto que eles resolveram fazer cesariana, até porque ela tinha 1,46 m, 47 de altura, eu tinha 4,5 kg, imagina o tamanho que estava a barriga. E aí fizeram a cesárea e a pele da mãe não recebia pontos. Eles davam o ponto, a pele rasgava. Foram 4 horas de cesariana. Quando passou essas 4 horas, minha avó esperando fora da sala de cirurgia, saiu o médico, suado, e foi direto para ela assim, olha, diga para o doutor Bezerra que aquele imprevisto deu, mas nós conseguimos contornar. Ele não esqueceu. Que coisa linda é isso. Vê como nós somos cuidados desde o ventre da nossa mãe. Com 5 anos de idade eu brincava pela casa, quando eu saio do quarto da minha mãe, brincando com a minha irmã, eu chego na sala de jantar, estava o doutor Bezerra rindo, me olhando, com um terno xadrez azul, um sorrisão colorido, lindo. Eu levei um baita susto, 5 anos de idade, né? Voltei para o quarto e disse, mãe, o velho na sala. A mãe voltou lá, que velho, velho. Mas não. Aí pegou as fotos dos meus avós, tal. Não. Aí minha avó ficou sabendo, veio com a fotinha do doutor Bezerra. Eu digo, é esse o velho. Isso foi legal, porque como meus pais não eram espíritas, eu só fui me tornar espírita aos 17 anos. E aí eu me lembrava assim, nunca vi até hoje uma foto do doutor Bezerra de terno xadrez, moderno, colorida, com um sorrisão assim, largo, abrindo a boca. Só podia ser o Bezerra mesmo, né? Porque não, uma criança não ia inventar isso aos 5 anos. Veja como a gente é amparado. E agora nós estamos então construindo a calma, estamos construindo
a humildade, vida simples. Como é bom quando a gente tem uma vida simples, serena, não tem que mostrar nada, caminhando, fazendo, onde formos, num supermercado, a gente dá uma palavra amiga, puxa, está com cara de cansada hoje, né? Quanto falta para te sair? Falta 2 horas, então falta pouco, sempre levando uma palavra amiga, um sorriso, a gente vai se enchendo de amor e criando o automatismo de amar, de ter paciência, de ter calma, e aí a gente começa a viver a paz que Jesus nos prometeu, criando os automatismos superiores para a nossa vida. Desculpem esquecer a luz aí, mas terminamos aqui. Muito obrigado.